Boa tarde. A inovação é o motor de qualquer tipo de negócio. E nunca antes se discutiu tanto a importância da Amazônia, tanto como motor econômico e como berço de tecnologias sustentáveis e renováveis. Como consolidar esse crescimento econômico com a preservação da floresta. Este painel vai discutir, junto com alguns especialistas, em proteção intelectual e proteção de tecnologias verdes, e especialistas no desenvolvimento do setor amazônico que estão dentro da comunidade. Vamos comentar neste painel sobre os desafios e oportunidades dos negócios inovadores e sustentáveis. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, aos nossos espectadores que estão nos acompanhando através do portal amazônia21.org, pelas redes da CNI e pelas redes dos demais parceiros. Muito obrigado pela sua audiência. E agora, gostaria de citar, primeiramente, os nossos convidados. Douglas Santos, pesquisador do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Leandro Moreira Dil, presidente da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento de Ações Científicas e Tecnológicas e Pesquisas do Estado de Rondônia, e Magali Coelho, coordenadora de Inovação e Tecnologia da Universitec, da Universidade do Pará. Eles vão nos ajudar a entender a complexibilidade desse tema. Em primeiro lugar, gostaria de passar a palavra para as considerações iniciais de Douglas Santos, pesquisador do INPI. Boa tarde, Douglas. Douglas, estamos sem o seu som. Voltou? Voltou. Muito Okay. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, perdão, tinha mutado aqui. É uma honra muito grande, como eu estava dizendo, para nós do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, podermos estar aqui nesse evento dessa magnitude, né? E podermos dialogar com profissionais do gabarito da senhora Magali e do senhor Leandro, para a gente construir esse painel, alavancando negócios inovadores com tecnologias ambientalmente saudáveis. Então, agradeço a todos, agradeço a nossa chefe do escritório Norte Centro-Oeste, a Milene Dantas, ao INPI, e a todos os organizadores da Amazônia 21 por essa oportunidade dada ao Instituto. Obrigado. Muito obrigado, Douglas. Passando agora a palavra para o Leandro Moreira, que a gente já conversou muito sobre esse tema. Aqui a gente vai apenas rebater o que a gente já vem conversando há alguns meses, né, Leandro? Sobre como gerar essas oportunidades dentro da região amazônica como um todo, e no seu caso especial dentro do estado de Rondônia. Então, suas considerações, Leandro. Também estamos sem o seu som. Boa tarde, meu amigo Rafael. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando na Amazônia Mais 21. E dizer que, neste painel aqui, representando o governo do estado de Rondônia, para nós também é uma honra participar deste importante evento, né? A Fundação Amparo à Pesquisa discute isso com muita rotina, como você bem colocou já inicialmente, né? Faz parte da nossa essência, da nossa natureza, buscar soluções para desenvolver o nosso estado. E essas discussões têm, inclusive, extrapolado as nossas fronteiras. Nós discutimos hoje não só mais a nível de FAPERO, né, dentro do estado de Rondônia, mas existe uma discussão muito forte entre as fundações de amparo à pesquisa da região amazônica. Nós estamos bem alinhados, né, e vai ser muito oportuno poder compartilhar com todos vocês parte dessas discussões, desses avanços que nós viemos obtendo aí nos últimos tempos. E, mais uma vez, assim, acho que eu tenho que parabenizar toda a organização do evento. Hoje foi um dia sensacional, só tinha fera, foi muito bom acompanhar a programação do dia de hoje. E, bom, e é isso, acho que a gente precisa de cada vez mais eventos como esse, dessa magnitude, porque traz realmente importantes avanços aqui para a nossa região e coloca em pauta as discussões necessárias que têm que ser feitas. Então, isso aí, eu agradeço a oportunidade. Perfeito, Leandro.
Realmente o evento está de alta qualidade e trazendo pessoas que vivem dentro da floresta amazônica. Acho que esse é o grande diferencial. Também peço as considerações iniciais da doutora Magali Coelho, coordenadora de inovação da Universitec. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a satisfação em participar dessa mesa com Leandro e Douglas, poder contribuir para este debate e acrescentar minimamente com o conhecimento nesse assunto. E contribuir não só a nível de Amazônia, né? Eu acho que, complementando a fala do Leandro, a gente, com um evento a nível online, digital, agora com a era da pandemia, a gente pode divulgar esse debate a nível nacional e internacional e somar, né, com os outros entes federados, somar com as outras pessoas que não têm a oportunidade de vir até a região norte e conhecer e saber quais são as lutas, os enfrentamentos que a gente tem no dia a dia. É uma satisfação, muito obrigada e um bom evento para todos. Muito obrigado. Bem, já vou começar com a doutora. A gente vai fazer algumas rodadas de perguntas e gostaria que posicionassem um pouco sobre os cases, o que vocês já têm acompanhado, o que têm visto, até para utilizar essa janela como mundo, para a gente poder relatar. E a nossa primeira pergunta fala sobre competitividade no ranking mundial. Quais são suas experiências, doutora, na frente da Universitec? Já temos casos de bons andamentos, temos já resultados a mostrar, e quais são os principais desafios de gerar negócios sustentáveis dentro da floresta? Cases de sucesso, nós temos cases em andamento, né? Hoje, dentro da Universitec, a gente conta com uma empresa incubada na área de chocolates, que trabalha com um processo ambientalmente sustentável, desde a colheita do cacau até a produção do chocolate, e tem esse viés ambientalmente sustentável, quer dizer, ela implementa a tecnologia ambientalmente sustentável para ter um produto já com a valoração, com a valorização e o diferencial no mercado. E está entrando uma nova empresa, acabou de entrar no último processo de seleção, que é a DCO Sustentável, também que atua no mercado de engenharia renovável, e também tem esse viés. Então, esses são os casos recentes que eu poderia colocar para você. Perfeito. Douglas, que tipos de produtos o Brasil vem exportando ou vem licenciando junto com o NPI para se trabalhar no que se diz respeito à sustentabilidade, tecnologias verdes? Como você vê essa questão de desenvolvimento na região amazônica e também no Brasil? Uma boa pergunta. Nós temos um programa, eu tinha até preparado aqui uma apresentação para poder compartilhar com vocês, para ter uma visualização mais ampla a respeito de um programa que nós temos no INPI desde 2012, que se chama Patentes Verdes. Tá? O programa Patentes Verdes, ele surge aí de uma série de ações anteriores aí que evocam desde a época do relatório Brundtland, em 87, e passando pela Eco 92. E esse programa hoje no INPI traz um viés de programa definitivo. Tá? Ou seja, ele faz parte, ele compõe o nosso leque de programas prioritários, onde o exame é acelerado para que a inovação no país, né, no caso no tocante às tecnologias verdes, ela possa se dar de uma forma mais visceral, né, mais ampliada, amplificada e mais dinâmica. A região norte
de uma forma geral, nesse programa de patentes verdes, a gente tem notado pelos dados do nosso sistema que, se a gente for considerar, por exemplo, a região norte, só o Pará, Amazonas e Rondônia possuem depósitos que acessaram esse programa. Tá? No caso, o Pará tem 4, né, pedidos, uma da Federal do Pará, uma do Museu Paraense Emílio Guild e 2 individuais. Já no Amazonas, são 2 empresas que detêm 5 depósitos de patentes com decisão. E em Rondônia, são 2 pessoas que dividem 4 depósitos. O comportamento que a gente verifica para os depósitos de patente no Brasil, se vocês me permitirem aqui um compartilhamento rápido da tela, eu posso mostrar aqui para vocês. E não sei se vocês veem a tela agora. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, eu estou vendo. Tá. Então, a gente vê que isso aqui são os dados atuais do nosso programa de patentes verdes. Tá? O programa de patentes verdes, ele foca na aceleração de depósito de patentes, tá? De patentes que estejam relacionadas às tecnologias ambientalmente sustentáveis. Como a gente pode ver aqui, nesse gráfico que está na tela de vocês, nós temos aí cerca de 87% a 90% das tecnologias verdes são decididas em até 2 anos no INPI. Mais recentemente, a gente tem aqui 1 ano e 8 meses, tá? Entre o depósito e a decisão. Ora, a segurança jurídica, né, com o depósito de patente nas mãos, né, concedida, tendo essa patente decidida, em termos de concessão ou de indeferimento, ou seja, cabe recurso, mas pode ser que essa tecnologia venha a ser domínio público, caso não haja recurso em Travamos aqui. tempo hábil, que já pode ter, se tiver atividade inventiva, novidade e suficiência descritiva, né? Terá aí a sua patente em mãos. Então, Rodrigo, hoje, no cenário atual do Brasil, nós temos cerca de 900 pedidos e 693 pedidos em todo o tempo, de 2012 até agora, de pedidos decididos, tá? Onde você tem aí quase meio a meio, como está aqui, de decisões. E o que eu observo, e isso é um ponto de vista meu, o que falta é a transformação dessa tecnologia em negócio, tá? Uhum. Ou seja, muitas dessas tecnologias já estão concedidas e, efetivamente, a gente não tem essa conversão em negócios, tá? Alguns cases de sucesso estão à disposição, inclusive, no YouTube, na própria internet. Você tem esses cases de sucesso. Mas, por outro lado, quando a gente observa aqui as fases do nosso programa, nessa caixinha, que eu não sei se está visível para vocês, né? A gente tem aqui as fases e os números dessas fases, o total de depósitos que foram feitos acessando esse programa prioritário, né, desde 2012. Só para vocês terem a noção, cerca de 500 vagas haviam. Nessa primeira fase, apenas 90. Chegamos a um ápice na terceira fase, 249, né, depósitos, mas tínhamos vaga para 500. Então, eu não sei como a gente pode viabilizar isso, e essa oportunização da Amazônia 21 é excepcional para poder a gente trocar ideias de como a gente alavancar esses negócios,
né, dando essa segurança jurídica que o INPI, enquanto autarquia federal responsável pela parte de propriedade industrial, traz isso para a sociedade, dá esse lastro de segurança jurídica em conceder essa patente vinculada à área de propriedade de tecnologias verdes, ou tecnologias ambientalmente sustentáveis, em um tempo de até 2 anos. Então, o que falta, as empresas precisam, a gente vê aqui que por esse gráfico, que esse é um dado atualizado, a gente tem uma concentração muito grande na região sul e sudeste, né, de depósitos, e se a gente for observar, Magali, Leandro e o Rodrigo, nós temos aí uma adequação uma curva, né, um R quadrado muito próximo de 1, se a gente for considerar as regiões de industrialização. Né? Então, as regiões onde você tem a maior parte de industrialização, indústrias focadas, a gente está tendo uma convergência na área de depósitos de patentes verdes. Então, muitos cases a gente temos um caso, né, um case da Steel, que é uma empresa, New Steel, uma empresa de mineração, que foi comprada pela Vale. Tá? E ela acessou o nosso programa e teve aí a sua tecnologia, inclusive, já protegida, né, ou solicitada a proteção em outros países. Pedir para finalizar. Ok? Muito obrigado, Douglas. Acho que foi uma excelente explanação. Pegando um gancho do que você falou, nós da FINEP também temos olhado muito para essa questão de pegar a tecnologia e transformar em negócio. Então, temos alguns programas colocados nesse sentido para realmente superar esse gargalo, sair da patente e realmente transformar em negócio. Aí já vou usar esse gancho, eu sei que a Magali tem uma apresentação para fazer, mas só para aproveitar esse gancho, queria falar aqui com o Leandro, que ele é um dos nossos parceiros, a gente está levando um programa de criação de empresas para Rondônia, também vai rodar pela primeira vez no Pará, o programa Centelha, já está em negociação em 8 dos 9 estados da região. Gostaria de falar com o Leandro também sobre isso, essa dificuldade de criar negócios, né, transformar. A gente sabe que tem boas universidades, temos uma Fiocruz, temos o Emílio Guild, mas como transformar os negócios no gancho do que o Douglas falou, segundo sua experiência. Sem áudio, Leandro. Perdoe-me, toda vez eu esqueço. Bom, mas a FAPERO se debruça continuamente a discutir justamente esse ponto, né? Como transformar, né, novas tecnologias em novos negócios. E ele até citou, o Douglas citou muito bem aí, a questão da segurança jurídica, ainda mais nessa área mais verde, nessa área mais ligada ao meio ambiente, talvez essa área mais ligada à biodiversidade, digamos assim, à bioeconomia. Né? Então, eu conheço aqui exemplos de startups, de projetos, na verdade, de startups aí que já remontam a mais de 10 anos atrás, mas que até hoje o investidor não conseguiu fazer a aplicação, né, daquela tecnologia por conta das lacunas, né, dentro da questão, né, legal, dentro da questão legislativa, né? Como que ele pode, como é que se pode transformar a floresta, né, mas obedecendo aí a todos os critérios e rigores, né, da nossa lei ambiental. Então, são desafios, né, que muitas vezes ajudam, né, acabam inibindo aí boa parte dessa transformação da floresta em novos negócios. Mas a gente sabe que não é só isso. Quando você vai para outras regiões que também têm outros nichos industriais, né, que têm o mesmo potencial de desenvolvimento de soluções, a gente observa, assim, se depara com a mesma situação, com essa mesma dificuldade. E o que eu vejo, aí eu vou falar mais de uma experiência própria, da minha própria atuação profissional, eu vejo que algumas instituições são chaves, né, nesse processo. Nós temos as induções por parte dos governos, né, por parte do governo federal, do governo estadual, mas tem algumas instituições que ajudam, que auxiliam nessa tratativa, né, nesse relacionamento entre a indústria e o pesquisador que vai desenvolver esse projeto de pesquisa, muitas vezes. Né, porque não são todas as empresas que têm um programa de P&D próprio, que conseguem ter uma infraestrutura de pesquisa própria. Muitas vezes precisam acessar
outros ambientes e espaços que muitas vezes estão dentro da onde? Dos institutos federais, dentro das universidades federais e estaduais, enfim. Né? Então, esse relacionamento, Rodrigo, ele é muito difícil. Né? Esse relacionamento entre a parte pública e a parte privada, ele era dotado, ele é totalmente permeado por grande insegurança jurídica. Então, essas lacunas, elas vêm sendo, cada dia, preenchidas, né, com ações, com políticas públicas que visam a redução disso. É exemplo aí, agora que está saindo, né, o Marco Legal das Startups, teve o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que ajudou bastante nesse relacionamento da universidade com as instituições de pesquisa e CTs. Né? Então, são avanços que aconteceram aí, que são bem recentes, se a gente colocar na história como um todo, e que estão trazendo grandes benefícios para que essa relação aconteça. Mas a FAPER, as FAPs, de forma geral, elas têm um olhar muito mais amplo sobre toda essa problemática, porque aí vai desde desenvolvimento de capital humano, como já foi muito falado aqui, inclusive nos outros painéis, porque para a gente poder chegar no nível de depósito de patente, a gente precisa de capital humano em vários estágios, em vários níveis iniciais ali, desde a pesquisa básica, a pesquisa avançada, e até mesmo pessoas para estarem orientando de como fazer esse depósito, muitas vezes, né, e conduzindo ali as questões legais, advogados, né, escritórios de advocacia que possam auxiliar aí nesse relacionamento entre as pessoas que estarão participando, né, nesse depósito. Então, tudo isso tem avançado, né, de forma muito mais recente. Também tem a questão da exploração das vocações, né, locais, dos setores produtivos locais, que é outra coisa que a gente tem discutido bastante, inclusive faz parte da metodologia do Centelha. Né, e eu acho que, assim, o principal, a infraestrutura mínima e necessária para a promoção da inovação. Se a gente quer falar, né, de depósitos de novas tecnologias, de patentes, novas tecnologias, de registro de direitos autorais, de desenvolvimento, né, de fato de novas tecnologias, a gente precisa ter uma infraestrutura. E, nesse ponto, a região amazônica carece muito. Né? Nós temos grande deficiência, e aí a gente pode utilizar aí como base o PCTI, que é o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento da Amazônia, né, que é um importante documento que traz ali dentro do seu escopo, principalmente as dificuldades, né, do ambiente de CTI, né, aqui da região amazônica. E lá, logo no início, ele já deixa bem claro o tamanho, né, do cenário de precarização que nós temos, as condições de desenvolvimento dessas práticas, né, de ciência, tecnologia e inovação. Né. Também cita a questão da heterogeneidade intrarregional, com as grandes diferenças que nós temos, as diversas Amazônias dentro da Amazônia, né, e que são pontos de grande importância em todo esse processo. Né. Então, assim, fazendo aqui uma introdução, acho que o PCTI, né, que é esse plano de ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia, que foi inclusive desenvolvido pela CGE, né, com uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele mostra, inclusive, que nesses anos que se precederam, ela foi publicada em 2013, mas até o presente dia não passou por nenhuma revisão. Se a gente for olhar na prática, avançamos muito pouco dentro do PCTI. Então, a gente já tem que agora aproveitar a oportunidade para discutir uma revisão desse PCTI, né, já trazendo toda essa problemática que, inclusive, está sendo aqui apontada pelo fórum. Né, vários outros pesquisadores já apontaram aqui ideias, necessidades, né, que poderiam ser incorporadas dentro do PCTI. Então, essa, inclusive, é uma proposta interessante de discussão pelos agentes amazônicos que aqui estão, e isso é outro ponto muito importante, né, discutir a Amazônia realmente com o pessoal que está na Amazônia, que entende as dificuldades de se fazer pesquisa na Amazônia, não só pesquisa, mas também empreender, né, e trazer essas soluções de forma prática e não ficar só no planejamento, como também já foi dito aqui anteriormente, né, no painel com o Marcelo Tomé e os demais palestrantes. A gente tem que sair desse planejamento infinito e, de fato, ir para a prática e fazer a aplicação devida dessas metodologias. O Leandro tocou num ponto excelente, de que a gente precisa mostrar a Amazônia para o mundo, mostrar a Amazônia para o Brasil, mas também mostrar a Amazônia para os amazônicos, porque às vezes a gente não conhece os ecossistemas diferentes
E isso é um ponto muito interessante, eu concordo bastante. A FINEP tem essa visão, por isso a gente abriu o escritório lá para aumentar essa comunicação, e a gente percebe que a estrutura do fórum é uma ferramenta muito interessante para que também a Amazônia se conheça. Nesse sentido, a doutora Magali vai nos fazer uma apresentação agora, que ela havia preparado, para a gente conhecer um pouquinho mais do ecossistema paraense. Bom, não é exatamente do ecossistema paraense, eu vou trazer uma abordagem aqui que eu acho que vai contribuir muito para essa discussão e perpassa pela fala do Douglas e do Leandro. Eu quero trazer para vocês, pode colocar a apresentação, por gentileza, para o segundo slide, por favor, terceiro. Eu vou falar sobre um decreto que acabou de sair do forno, tá? É um decreto 10.534, o decreto que estabelece, ele institui a política de inovação no âmbito da administração pública federal. Eu acho que ele encontra com a fala de vocês dois, excelente que eu fiquei por último, que a gente vai conseguir alinhar isso. Ele tem a finalidade de tratar da instituição da política nacional voltada para a administração pública, e ele orienta, coordena, articula as estratégias dos programas e ações de fomento à política de inovação do governo federal, alinhado às políticas de inovação já dos entes federados, do município, dos estados e do Distrito Federal. Então, ele vem com essa proposta de fazer um alinhamento, é isso que o Leandro estava colocando, a questão de implementação de políticas públicas, né? E este decreto, ele vem justamente com essa proposta, tá? De estimular o aumento da produtividade, da competitividade das empresas e das demais instituições que gerem inovação. Este decreto, ele também visa estabelecer mecanismos de cooperação, como eu falei para vocês, e alinhar as iniciativas de políticas federais e as políticas desses municípios que ainda que não têm, dos estados que ainda não têm, que na verdade a maioria dos estados tem, salvo engano, nós já temos 24 estados com políticas de inovação, né? Podemos avançar, por gentileza? Não, pode deixar aí, que eu não estou enxergando muito bem. E aí eu fiz alguns destaques, tá? Eu destaquei alguns pontos que eu achei relevante para o nosso debate, tá? O artigo 4º, mas eu estou com dificuldade de enxergar. Dá para colocar só a tela do slide? Obrigada. E eu destaco a anterior, por gentileza. O artigo 4º, né, ele trata dos princípios. Os princípios da Política Nacional de Inovação são, e eu destaco o inciso 4º também, a observância das desigualdades regionais e da sustentabilidade ambiental na formulação e na implementação de políticas de inovação, né? Isso já é debatido, eu posso colocar para vocês, na política de inovação do Estado do Pará, na política de inovação da Universidade Federal do Pará, inclusive tema da missão da Universidade Federal do Pará. E pode avançar o slide, por favor. Eu acabei não colocando, mas eu gostaria de destacar, e eu coloquei aqui o artigo 5º deste decreto, que trata dos eixos para a implementação dessa Política Nacional de Inovação, tá? E ele fala no inciso 5º, a disseminação da cultura da inovação empreendedora correspondente a um conjunto de práticas baseadas em valores e princípios que visem a inovação a fim de gerar mudanças de paradigmas na economia. Então, vem no sentido de alavancar negócios inovadores, né, que é justamente a temática da nossa mesa. E o inciso 6º, o estímulo ao desenvolvimento de mercados para produtos e serviços inovadores brasileiros. Veja só, tem esse destaque, com vistas a incentivar o desenvolvimento de tecnologias
e o aumento da competitividade e a interação. Achei extremamente importante este decreto no sentido de estimular a transversalidade na implementação dos programas, das ações, daquilo que o Leandro falava, da dificuldade de promover a implementação já da política do PCTI que existe, né? E fomento entre órgãos da administração pública, ou seja, inclusive, Douglas, aqui você já deve ter conhecimento, mas ele tem aqui entre os eixos orientados justamente à propriedade intelectual e orientado ao trabalho desenvolvido pelo próprio NPI, né? Então, eu achei extremamente importante a gente destacar neste momento este decreto, por ser um decreto bastante recente, talvez pouco difundido ainda, e tratar de que ele traz o estímulo, né, a ampliação de negócios inovadores, competitivos, que é o que a gente busca, não é mesmo? Orientar essa questão ambiental. Destaco aí os anexos deste decreto. Ele estabelece no anexo as diretrizes, onde ele formula os planos setoriais e temáticos. Pode colocar, por gentileza, a tela, só a tela do slide, para eu poder ler. A anterior, por favor. Anterior. Não, era a próxima, onde está anexo, é a próxima. Volte, por gentileza. Mais um. Pode voltar? Isso, anexo. Então, ele destaca aqui, eu destaquei um eixo, né? Quanto ao eixo de estímulo ao desenvolvimento de mercados para produtos e serviços inovadores. Estimula a competitividade de empresas brasileiras com ampliação e extensão tecnológica e a melhor gestão da inovação, agregação de valores em produtos e processos e serviços. Aí a gente volta para essa questão de negócios inovadores e tecnologias ambientalmente sustentáveis. Você pode deixar o slide, por gentileza? E a ampliação de mercados e produtos inovadores de maior valor agregado. O próximo. E, por último, eu destaquei estímulo à modernização da capacidade empresarial brasileira, alinhada a políticas públicas para a inserção de competitividade do país no mercado internacional. Quer dizer, não só estimular o próprio comércio regional, interestadual, mas fazer com que o comércio que nasça, o empreendedor que surja, tanto na incubadora de empresas, como no parque tecnológico, ou em outros ambientes de inovação, que ele seja um empreendedor, que ele produza produtos que sejam globais, né? Que tenha essa competitividade global. Hoje já temos um muro sem fronteiras, né? E que os nossos produtos sejam assim também. O próximo, por gentileza. O próximo slide, isso. Para concluir, então, tecnologia ambientalmente sustentável se destaca por, né? Eu fiz aqui esses destaques. Ser forte, diferencial competitivo, agregar valor para a empresa, a marca, alavancar negócios estagnados, ser ecoeficiente, quer dizer, produzir com muito mais qualidade, menor custo, melhor aproveitamento de matéria-prima, ambiente, e ser um negócio que garanta o equilíbrio do meio ambiente. Então, eu acho que este decreto 10.534 ele é bastante oportuno e trata da segurança jurídica, né, aquilo que havia sido colocado pelo Leandro, e essa é a minha contribuição para este debate, porque a minha área sou advogada e a área que eu tenho, né, mais habilidade, enfim, é justamente a questão da segurança jurídica. E fiquei bastante feliz com o que eu vi neste material aqui, neste decreto, quando conheci recentemente, e acho que ele pode contribuir muito para que a gente busque o que a gente quer, que é alavancar negócios inovadores, estimulando desde os municípios, as instituições que ainda não têm as suas políticas,
que são poucas, né? E até mesmo o aprimoramento dessas políticas que já existem, que é o caso do PCTI, como você colocou, Leandro. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado. Eu queria falar mais uma coisa para o Douglas. Douglas, quando eu fui fazer a minha pesquisa, levantamento, eu fiquei surpresa que nós só temos mesmo uma patente verde. Exato. E a minha colega, que é a responsável pelo setor, me deu a seguinte declaração, que não tem mais, porque existe uma burocracia enorme para fazer os pedidos de patente verde, mas isso aí é só para constar. Mas burocracia internamente no instituto de vocês, né? Porque pelo INPI não. O depósito é todo Não, eu não estou falando do INPI, eu estou falando da tá. burocracia de demanda. Tá. Do INPI, da parte da gente, o trâmite, como eu falei para vocês, é bem rápido, no máximo 2 anos está concedido. E, Rodrigo, só para pegar um gancho no que a senhora Magali falou, eu trago aqui também a questão do decreto 10.531, de 26 de outubro, 2 dias antes desse aí, o que você apresentou, Magali, é o 10.534, e esse que eu estou falando é o 10.531, que ele institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil de 2020 a 2031. E ele traz, né, conjuntamente com esse decreto que você bem elencou aí, dentre tantos, uma possibilidade de que a gente possa trabalhar em comunhão, inovação e propriedade industrial de uma forma mais dinâmica, mais acelerada aqui para o Brasil, trazendo, né, mais benefícios em termos de valores agregados dos conhecimentos que são produzidos e que são transformados em ativos. E só fechando aqui o que eu estava querendo trazer para vocês, nesse compartilhamento que eu acredito, né, nessa mesma linha do decreto 10.534 e 10.531, eu trago para vocês essa consulta pública da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né, que foi feita uma consulta pública recente dela. E o que é importante a gente trazer aqui é que nesse eixo, né, transversal aqui de macro-objetivos e ações relativas ao eixo estratégico 1, tá, o plano estruturante, a gente tem aqui no tópico 4, tá, promover o desenvolvimento regional através da geração e exploração da PI. No item 4.4, temos capacitar agentes locais das regiões de menor desenvolvimento relativo, em especial da região amazônica, em conhecimento sobre ferramentas de PI, como prioridade para patentes verdes, ou seja, direcionado para a área de tecnologias verdes, né, tecnologias ambientalmente sustentáveis. Então, senhores, com a grande satisfação que eu vejo um horizonte, né, através desses 2 decretos, através dessa estratégia, focando esses pontos de uma forma que antes a gente não tinha. Então, é importante que isso seja frisado, é importante que isso seja ventilado, vetorizado para todos os entes do ecossistema de inovação, não só da região amazônica, mas do Brasil de uma forma geral. Entendeu? Então, é só esse gancho, Rodrigo, que eu queria aproveitar. Muito obrigado, Magali, por ter trazido essa temática que possibilita a gente extrapolar um pouco, né, e já colocar para futuras expectativas, né? Vamos trabalhar assim em termos de expectativas, como é que a gente vai trabalhar esses 2 decretos e essa estratégia, né, de Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual que foi lançada esse ano, né, para consulta pública e deve se consolidar aí numa normativa muito importante para a área não só de inovação, mas também para a área de propriedade industrial e intelectual aqui no país. Magali e Douglas, muito obrigado por essa análise jurídica, mostrando que existe uma trilha
para dar segurança jurídica da exploração de negócios sustentáveis. E aí, puxando um pouco aqui mais um papel de órgãos de fomento, que aí é o papel da FINEP e das fundações de apoio, representados aqui pelo Leandro, vou falar, Leandro, debatemos um pouco sobre a segurança jurídica e os recursos, o fomento e a orientação para a estruturação desses negócios. De onde eles vêm, como procurar, como buscar mais. A gente tem mecanismos de solicitar a volta do Fundo Amazônia. Como você vê toda essa questão de fomento aos negócios? O áudio, por favor. Bom, Rodrigo, a gente acabou de observar a discussão sobre uma ponta. Né? Que ponta é essa? É o fim. Né? É o fim de todo um ciclo, né? De toda uma trajetória que aí começa lá com a pesquisa básica para a gente gerar conhecimento, a partir desse conhecimento, você aplicar esse conhecimento, né, e por meio dessa aplicação, gerando inovação, poder proteger esse conhecimento, né, essa aplicação desse conhecimento por meio de uma patente. Mas, assim, a gente não pode esquecer, né, de como é que se chega até esse ponto da criação da patente. É justamente o que você acabou de colocar para mim. Então, a gente tem que lembrar de toda essa infraestrutura que foi citada anteriormente, na fala que eu fiz anteriormente. E aí eu volto à questão do PCTI, porque o PCTI estabelece praticamente uma política, né, pelo menos as diretrizes e metas de desenvolvimento, né, da região pautado em ciência. Mas quando a gente olha o desenvolvimento científico e inovador da região dentro da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, existe um distanciamento, existe uma dificuldade de acesso a esses recursos federais. Nós debatemos isso, né, com muita frequência aqui entre os presidentes de FAP da região norte. Isso já motivou a elaboração de cartas e manifestos devido a essa dificuldade de acessar esses recursos federais, devido a as condições na qual são disponibilizados, muitas vezes, esses recursos para os estados. Então, essa assimetria que existe entre, vamos colocar aqui, a região norte e outras regiões mais desenvolvidas, né, também tem seu reflexo na parte dos investimentos. E aí, às vezes, esse discurso fica parecendo um certo coitadismo, mas não tem nada a ver. Tá? Esse discurso é justamente assim, o que nós, né, estados aqui da região norte, estados da região amazônica, realmente queremos. Nós queremos estar integrados à política nacional de CTI. Tá? Então, isso foi motivo de muita conversa, inclusive, aqui da FAPER com a FINEP, na qual surgiram aí iniciativas muito interessantes, como foi algumas evoluções com relação aos modelos digitais. Né? Tanto que agora, no novo Centelha, né, sobre essas novas condições, isso favorece grandemente que os estados aqui da região consigam fazer a adesão à chamada, que ficou sensacional. E essa é uma iniciativa, digamos assim, é um case, né, de sucesso muito importante a ser destacado aqui. O Centelha é uma parceria aí das Fundações de Amparo à Pesquisa com a FINEP, que busca esses negócios, esses novos modelos de negócios inovadores. Na primeira edição, nós tivemos aqui alguns estados participando, o estado do Amazonas e o estado do Amapá, né, e eu acompanhei de perto, fui até o Amapá acompanhar o lançamento do programa Centelha 1 lá, e assim, é fantástico o tanto de potencialidades que a nossa região tem para esse tipo de programa. Né? Então, eu vejo na sua pergunta, Rodrigo, que a origem desse recurso vem dessas parcerias estaduais, federais e de outros entes, por que não privados e internacionais. Somente por meio dessas parcerias é que a gente vai conseguir fazer uma aplicação desse recurso mais adequada, né, dentro do montante que é necessário. Então, a gente tem que colocar aqui também na mesa toda essa dificuldade. Eu, como FAP, né, participando do Centelha, eu vou estar estimulando o ecossistema local aqui do estado de Rondônia a estar criando esses negócios inovadores, mas eu também preciso pensar na infraestrutura para geração e desenvolvimento desses negócios inovadores. Eu preciso estabelecer um canal de comunicação entre o investidor, né, que está querendo empreender num novo modelo de negócio, numa nova tecnologia, com o pesquisador que está lá dentro do Instituto Federal, dentro da universidade, dentro dos institutos de pesquisas
que nós temos aqui na região. Adriano, E aí, quando a gente faz essa relação, eu também preciso dar condições para o pesquisador desenvolver tecnologia de ponta. E aí isso eu faço através de quê? Capacitação de recursos humanos, aplicação de bolsas, como teve agora também, associado no Centelha 1, as bolsas aí foram cedidas pelo CNPq. Por que o CNPq optou por isso? Porque ele sabe que para o pesquisador, para um empreendedor conseguir desenvolver aquilo, ele precisa de pessoas. Né? Então, além de você qualificar pessoas para desenvolvimento dessas tecnologias, né, desses negócios inovadores, né, você ainda está promovendo a inovação local. Então, a FAPERO ela olha para todo o ecossistema e a gente tem que se preocupar com a pesquisa básica, em como o nosso pesquisador vai desenvolver isso, em como os bolsistas vão se qualificar, como que os empreendedores vão se qualificar e como que o Estado pode impulsionar isso. Né? Então, a gente chega dessa forma e, assim, as parcerias, Rodrigo, só para finalizar, as parcerias são fundamentais e cruciais. Se não houver cooperação institucional, a gente não vai avançar. Ainda mais numa região tão vasta e tão grande quanto a região amazônica. Então, nós acreditamos muito, né, que a inclusão da região dentro da política nacional de ciência e tecnologia e que a cooperação institucional são dois elementos estratégicos para a gente poder impulsionar novos negócios aqui na nossa região amazônica. Obrigado, Leandro. Essa busca de parcerias é um dos motivos da gente ter instalado o escritório regional aqui, tem funcionado, você relatou em um caso de sucesso. Quem tiver mais interesse, entrar no nosso site, vai poder ver o descritivo do programa Centelha e de outros editais, FINEP Startup. Já estamos aqui caminhando para o final, vou pedir aqui as considerações finais, peço que sejam o mais breve possível, 1 minuto e meio aí para cada um. Vou começar com a doutora Magali. Quais são as suas considerações finais sobre esse tema tão rico, que se dessem mais 3 horas a gente não esgotava aqui? As minhas considerações são, espero que a gente tenha contribuído para que, de fato, ocorra o estímulo à inovação, a tecnologias competitivas e ambientalmente sustentáveis no mercado, não só na região amazônica. Eu reforço que eu acho que a gente tem que estender e só valoriza, tem um ditado que diz que você só valoriza aquilo que você conhece, então a gente tem que estender isso a nível nacional, para que de fato valorizem e expandam este conceito da Amazônia, não só como um broche, mas alguma coisa realmente valorosa, né? E achei fantástico. Obrigada, mais uma vez, obrigada. Nós que agradecemos. Douglas, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço bastante a oportunização aí desse evento, né? Um evento dessa magnitude, com profissionais tão máximo top, como a gente fala por aqui. Só queria abordar um pouco, e já finalizando o que o professor Leandro falou, a propriedade industrial ainda é muito pouco usada para fins de estabelecer tecnologias que vão ser trabalhadas. Então, eu concordo com o senhor quando a gente fala de que a parte finalística é o que a gente está tratando aqui, mas no ambiente de efusivo tratamento da propriedade industrial, o uso da informação tecnológica que está nesses documentos de patente e acessíveis pelo mundo inteiro, podem promover novas inovações, visualizações diferentes, e a maioria dos empresários, das pessoas de startup, até mesmo dentro das universidades, não acessam esse riquíssimo material que a gente tem disponível no documento de patente. Então, esse documento de patente pode dar início, sim. Então, ele pode ser início e finalístico. A questão patentária pode ser início e finalístico. E dizer que essa parte da propriedade industrial relacionada às tecnologias verdes é realmente algo que não só motiva o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Tanto que nosso programa de patentes verdes no INPI chamou a atenção de muitos outros países e muitos outros países acessaram o nosso programa. Agradecendo mais uma vez a possibilidade de estar ao lado da senhora Magali, do senhor Leandro, do senhor Rodrigo. E a gente, enquanto INPI, né, qual região que estejamos, estamos à disposição da sociedade para a gente trabalhar por um futuro melhor, com segurança, e que a gente tenha esse desenvolvimento sustentável garantido. Muito obrigado. Muito obrigado, Douglas.
Leandro, suas Obrigada. considerações finais, por favor. Bom, quero agradecer também aqui a oportunidade e de parabenizar aqui também os nossos colegas do painel, Douglas, com uma palestra muito esclarecedora, a doutora Magali também apresentando aí essas inovações, né, que são recentes com relação ao campo jurídico, né, das inovações aqui na região. E também concordo, viu, Douglas? Assim, eu estava falando no ponto do desenvolvimento, mas, de fato, a inovação é o início, na verdade, de toda uma cadeia que vai estar diretamente ligada ao setor produtivo, ao desenvolvimento regional. E dizer isso, né, salientar mais uma vez isso, que a cooperação institucional é a chave, né, para finalizar, e que eu acho que o que a gente discute aqui, em grande parte, é a transformação da floresta, né, nesses ativos, né, nesses possíveis, né, ativos econômicos. Então, para isso, nós temos aí uma metodologia a ser seguida, né, ou ser desenvolvida, para que a gente possa ter sucesso. E eu acho que vale, assim, finalizando, Rodrigo, acho que vale colocar o exemplo da FINEP, que hoje se desloca para a nossa região, por exemplo, e para outras regiões também, olhando para essas peculiaridades e dificuldades. Então, eu vejo que esse método FINEP ele é um método assertivo que deveria ser seguido também por outras agências de fomento, por outros, enfim, pela política nacional de CTI, de forma geral. Nós já temos alguns outros exemplos. A CAPES, né, recentemente, lançou algumas ações específicas para a Amazônia, né, mas que a gente possa, então, expandir cada vez mais essas ações para que a gente possa poder acessar e também desenvolver assim, com as demais regiões. Então é isso, mais uma vez agradeço e parabenizo pelo excelente evento que a gente tem aqui presenciado. Muito obrigado. Então, para finalizar, agradeço e parabenizo nossos especialistas convidados que nos trouxeram tanto conhecimento nessa tarde. E agradeço a você também, que nos acompanhou, participou dessa conversa e teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os ecossistemas de inovação. Seja usando as redes da CNI, dos parceiros, ou no site amazônia+21.org. O próximo painel, retorna em apenas 3 minutos, terá uma entrevista com o doutor Soumitra Dutta, especialista em inovação da Universidade Cornell, em Nova York. Então não perca, vai finalizar o primeiro dia. E mais uma vez, muito obrigado.